Olá, em outros momentos já dissemos que temos um encargo, que nos sentimos com o encargo de dizer coisas que não são ditas nas denominações religiosas, que não são faladas entre os cristãos. A nossa preocupação é com aquilo que há 2000 anos o próprio apóstolo Paulo disse quando se preocupou com o evangelho que estava encoberto. E disse que o evangelho estava encoberto para aqueles que se perdem. E a nossa preocupação é justamente essa, de dizer aquilo que não é dito entre os religiosos, entre os cristãos de um modo geral. Em outro momento, isso está lá em 2 Coríntios 4, que o evangelho está encoberto, e ele permanece encoberto para muitos. E isso é muito grave, porque o evangelho encoberto implica em a pessoa perder. Perder o quê? Perder a sua salvação. Perder o seu tempo. Trabalhar e correr em vão. Em um momento, a gente expôs que a própria Bíblia mantém o evangelho encoberto. A Bíblia foi feita no século IV pela Igreja Católica e não é um livro tão bem feito assim não, porque ela encobre o evangelho, que está lá no final. Ela foi montada pela Igreja Católica e não observando isso. É um livro criticável. Ele foi relativizado pelo próprio Martinho Lutero no século XV, e dali ele tirou 7 livros. É um livro relativizado, porque é ide e pregai o evangelho, disse o nosso Senhor e Salvador. E em outro momento, em outro vídeo, também falamos sobre o dízimo, a importância do dízimo. Esclarecemos lá que o dízimo, se é para Deus, então ele é para ser dado a Deus, e não para pastores, para padres, que estão desviando da finalidade do dízimo. E qual que é a finalidade do dízimo? Aonde está escrito? Está lá em Mateus 25, 25, aonde fala: porque eu estava doente, você me visitou, eu estava preso, você me animou, eu estava com fome, você me alimentou. Quando é que nós fizemos isso pelo Senhor, ó Deus? Todas as vezes que você fez por aqueles pequeninos, era para mim que você fazia. Então o dízimo tem essa função, de socorrer o pobre, de socorrer os que sofrem. Também em outro momento falamos sobre como é possível que realmente milagres verdadeiros sejam processados, sob a maestria, sob a direção de falsos profetas. E hoje o nosso encargo é o seguinte: você ainda se sente como um pecador? Como cristão, mas ainda é pecador. É isso? Pois é. Se isso estiver acontecendo com você, é porque o seu evangelho está encoberto. Vamos ver o que é que o evangelho diz a respeito? Porque Cristo veio para nos libertar, para ser o seu libertador. E se ele não te libertou do pecado, ele te libertou do quê? Ele é libertador do quê? Numa outra visão, ele veio para ser seu salvador. Mas salvador do quê? Salvador da morte em razão do pecado. Mas se você ainda se sente como pecador, ele te salvou do quê? Então é isso que nós vamos colocar aqui hoje. Libertador. Isso é o libertador. Olha, em diversos lugares da Bíblia, no Evangelho, está dito isso. Mas vamos pegar aqui alguns versículos, né? Em João 8,16, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele veio para te libertar e te fazer livre. Em 1 Coríntios 7,22 e Romanos 6,2,2, lá está escrito: libertados do pecado e transformados em escravos de Cristo. Então a finalidade de Cristo, do seu evangelho, é de nos libertar, de nos livrar do pecado. Em Gálatas 5,1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permaneceis, pois, firmes nisso e não vos submetais, de novo, a julgo de escravidão alguma. O Senhor nos libertou da lei para que de fato fôssemos livres.
E não devemos deixar que religião, que ninguém nos submeta a outro jugo. Em Colossenses 1,13, ele nos libertou do império das trevas para a remissão do nosso pecado. Então, ele é o libertador e ele é o seu salvador. Apocalipse 1:5, segunda parte, aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado. Então, se você ainda se sente pecador, tem algo de errado nisso. Vamos continuar. Agora Cristo como seu salvador. Em Lucas 2:11, 12, não temais, pois a notícia que lhe trago hoje é que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. O Senhor. Maravilhoso, né? No livro de Atos 13:23, Paulo disse: da descendência de Davi, segundo a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha aqui, em 1 João 4:14, e nós temos visto e testemunhado que Deus enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então Cristo é seu Salvador. Mas, se você ainda continua pecador, na sua cabeça, ele é salvador do quê? A salvação e a libertação. Você crê que Cristo curou leprosos? Você crê que Cristo curou cegos, endemoniados, aleijados? Você crê que Cristo transformou água em vinho, que converteu prostitutas e publicanos, que ressuscitou Lázaro, que ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva daquela cidade lá de Naim, né? Você crê nisso tudo, mas não acredita que ele, Cristo, pode transformar você de pecador para não pecador. Engraçado. Você crê nessas coisas todas, mas continua pecador na sua cabeça. Então o Evangelho ainda está encoberto para aqueles que se perdem, tal como está lá em 2 Coríntios 4. Em Mateus 9:11, Cristo diz: aprendei que misericórdia quero, e sacrifício não. Porque eu não vim chamar o justo, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Quer dizer, o desafio dele é tão grande, o propósito dele é tão grande, o encargo dele é tão claro nesse ministério de te livrar do pecado, que ele chega a falar: eu vim buscar os pecadores. Então é para nós que ele veio, para nos libertar do pecado. O apóstolo Paulo fala que é a partir do batismo. Não só o apóstolo Paulo, Cristo também, quando lá em João 3:3, ele disse para aquele religioso, aquele mestre do judaísmo, Nicodemos, ele disse que sem o batismo da água e do Espírito, você não é capaz de entender as coisas espirituais até. Bom, em Romanos 6, de 1-14, Paulo esclarece o fim do pecado em nós é a partir do batismo. Veja bem, em Romanos 6:2, como viveremos ainda no pecado, né? Como viveremos ainda no pecado, nós que para o pecado morremos. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em semelhança de sua morte. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Foi crucificado com Cristo o nosso velho homem. Morremos de uma vez para sempre para o pecado, mas vivos para sempre para Deus em Cristo Jesus. Não reina mais o pecado em nosso corpo, porque o pecado já não terá domínio sobre nós, sobre vós, sobre você, sobre eu, porque do pecado somos transformados em servos, dia após dia.
o salário do pecado, o pagamento, o castigo do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, eu acredito na vida eterna. E você? Porque se você não crê, então você é muito infeliz. Porque haveremos de morrer todos nós. E se você não crê na vida eterna, então você deve ser muito triste. Porque mais cedo ou mais tarde nós vamos embora daqui. Em Efésios, em Efésios 2, 1 a 3, diz que Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, nos quais andávamos segundo o curso deste mundo. Nós éramos do mundo e estávamos mortos, mas Cristo nos libertou. Bom, o problema é que fomos educados aprendendo os 10 mandamentos da lei de Deus. Foi assim a nossa educação. Pecado, pecado. E a religião só se fala de pecado. Por quê? Porque há 40 livros velhos que não vigoram mais, que o próprio Cristo disse que a antiga aliança vigorou até João Batista. Esses 40 livros velhos que não vigoram mais estão achatando o evangelho que está lá no final. Encoberto, escondido. Então, são os livros da lei, da era da lei. Então, não há como conhecer que Cristo é o seu libertador, que Cristo é o seu salvador. Até hoje você se vê como um pecador, sem saber que foi para que de fato você seja livre que Cristo lhe libertou. Isso está lá em Gálatas 5. Desconhecendo que a própria lei é que nos torna pecador. Isso está lá em Romanos 7, 7. Eu não saberia que a cobiça, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. O problema da lei é ela, espiritual. Mas nós somos carnais. Assim como ensina o apóstolo, que equacionou a questão do pecado, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E ele diz, se o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço, então já não sou eu que faço. É o corpo do pecado que habita em mim. E ele, então, produz uma interjeição, que desventurado homem sou eu, que infeliz homem sou eu, quem me livrará do corpo dessa morte? Já que o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço. E ele responde a pergunta, Cristo Jesus, Senhor nosso. Isso está lá na Epístola aos Romanos, né, capítulo 7, 24 e 25. Assim, apesar de que muita coisa já não nos convém, isso está lá em 1 Coríntios 6, 12. Muita coisa não nos convém, nós sabemos disso. Mas tudo agora nos é lícito. E não é a religião, ou quem quer que seja nesse mundo, que vai dizer para você o que você pode fazer. Eu digo isso porque as religiões gostam de inventar pecado. Por exemplo, onde está escrito que você não pode beber cerveja? Onde está escrito que você não pode degustar um bom vinho? Não é? Onde está escrito que você não pode namorar, ir ao cinema, teatro, ir ao circo, evento cultural, cantar, dançar? Não tem nada disso escrito. E isso é sair da lei lá de Moisés e voltar para outra lei que estou inventando para você. E Paulo chega a dizer, em Gálatas 2, 17 e 21, ele diz o seguinte, se procurando ser justificado
em Cristo Jesus, Senhor nosso, mesmo assim eu ainda me pego, eu ainda me vejo como um pecador, já que Cristo vive em mim, não é? Ele está ministrando pecado dentro de mim? Uma pergunta bem inteligente, né? E ele responde, claro que não. Porque se já morri com Cristo, com Ele mesmo eu ressuscitei. Logo, não mais eu vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é maravilhoso, né? Em Colossenses 2,8, tenha cuidado para que ninguém vos escravize de novo na falsa religiosidade. Em Gálatas 5,1. Em Gálatas 5,1 também ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Devemos permanecer firmes nisso e para não nos submeter de novo a julgo de escravidão alguma. Você sabia que a igreja, nós, espiritualmente, somos a noiva do Senhor? Você sabe disso sim, né? Pois é. Não essa igreja que está aí fisicamente, a igreja espiritualmente estamos sendo preparados para as bodas do Senhor, para o casamento com o Senhor. E ele não casaria com ninguém que seja pecador, né? Ele não casaria com a pecadora. Nós somos a noiva do Senhor. Em João 3,21, lá fala, quem tem a noiva é o noivo, né? Em Apocalipse 21:9, vem, mostrar-te-ei a noiva, esposa do Cordeiro. Paulo faz até uma analogia com o casamento, para você se livrar da lei, de tudo que é forma de legalidade. Paulo faz analogia com o casamento, pois a igreja é a noiva do Senhor. Se você não romper com a lei, que lhe aprisiona, que a lei ela é um aprisionamento, uma cadeia. Tal como a mulher casada não pode contrair novas núpcias enquanto não ficar viúva, livre do marido que a aprisiona, você não poderá vir a ser a noiva do Senhor, a noiva do Cordeiro. Você tem que romper com esses grilhões, com essas algemas que te prendem a coisas velhas. Em Romanos 7, de 1-6, ignorais, pois, que a lei tem domínio sobre o homem por toda a sua vida? Exemplo, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se ele morrer, o marido morrer, desobrigado está da lei conjugal e livre para unir-se a um novo homem. É isso que nós devemos fazer, porque o Cordeiro nos espera. Nós somos a noiva do Senhor. Em Romanos continua, 7, libertos da lei, mortos para o pecado, assim servimos em novidade de vida, e não na caducidade, na velhice da lei. Eu não teria conhecido o pecado se não houvesse a lei. Não teria conhecido a cobiça se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Cristo se fez justiça por nós. Ele nos comprou com o seu próprio sangue, justamente para que nós não tenhamos mais pecado. Em 2 Coríntios 5:21, Deus fez daquele que não tinha pecado, o Cordeiro Santo, justiça para todos os pecadores, a fim de que em Cristo fôssemos justificados e nos tornássemos, e tornasse Cristo, Ele, a nossa própria justiça. Ele é a nossa justiça. Segundo a profecia de Isaías, né, ele foi ferido pelas nossas transgressões e traspassados, esmagados pelas nossas iniquidades. É o castigo que nos trouxe a paz. Nós estaremos tirando o sentido do sacrifício de Cristo se nós ainda nos considerarmos pecadores. Em João 3,14, Cristo disse, assim como Moisés, lá no deserto, levantou a serpente, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
É que lá no Velho Testamento, justamente em Número 21, lá está escrito que se contemplasse a serpente de bronze na ponta de uma vara, uma haste, semelhante a uma serpente venenosa, mas sem veneno, porque era uma figura de bronze, de lata. Assim é Cristo, em semelhança de homem, semelhança de homem pecador, né? Mas sem pecado, para igualmente nos livrar da morte do pecado. É que lá no Velho Testamento, o povo de Deus começou a reclamar muito, se queixar muito, por causa do sofrimento. Então Deus botou castigo, muita cobra. E muitos morriam por pecado, morriam picado de cobra. Mas aí Moisés orou e Deus então falou o seguinte: coloca na ponta de uma vara uma cobra de lata, de bronze. E todo picado de cobra que olhar para aquela cobra, que não tem veneno, não morre. Então, quando Cristo diz que é necessário que seja levantado, o Filho do Homem seja levantado, é para que nós que temos pecado, olhando para Cristo em forma de homem pecaminoso, mas sem pecado, então nós nos livraremos da morte pelo pecado. No livro de Atos 13, 29, está escrito que por meio de Cristo, todo aquele que nele crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela aliança antiga, a da lei. Em Romanos 3, 28, o homem é justificado pela fé em Cristo. A nossa justiça decorre da nossa fé em Cristo, independente de qualquer lei. Em Gálatas 2, 17, nós já falamos que se Cristo vive em nós, então é possível que ele seja ministro do pecado dentro de nós. Pois se eu torno edificar aquilo que eu destruí, que é a lei do pecado, porque eu vivo na graça, então eu volto a constituir em mim mesmo como pecador. Em Gálatas 2,17, ele fala, então, não mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora vivo pela fé daquele que me libertou do pecado. Eu não anulo a graça, diz ele. Pois se a minha justiça ainda continua sendo a lei, a minha tentativa de ser bom em mim mesmo, obedecendo normas religiosas, então isso morreu em vão. Romanos 8, 1, 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porquanto o que era impossível fazer você obedecendo a lei, então, em Cristo, você agora está, pela graça, sendo salvo. Bom, a promessa de Cristo é que você se garante que está em boas mãos agora e que não vai usar da liberdade para cometer pecados, porque em João, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 7 a 11, ele disse: convém que eu vá, porque quanto mais rápido eu for, mais eu enviarei o meu próprio Espírito, que eu enviarei, o Espírito Santo. E ele lhe convencerá do seu pecado, né? Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Não ficar só com a parte do pecado. Isso quer dizer o seguinte: quando você faz algo que aborrece a Deus, ele aborrece a você. Ele te incomoda em espírito e você se arrepende e pede a Deus que te livre daquilo. Quando você se batizou, bom, a pessoa que é filho, que é neto de crente, filho de crente, pai, ele talvez não tenha essa experiência. Mas eu que me converti depois de adulto, eu me lembro que depois do meu batismo, muita coisa mudou em mim.
automaticamente. E vejo isso acontecendo. Tinha um grupo com quem eu me reunia e me lembro de uma pessoa que bebia e fumava. E ele, no meio da reunião, ele saía lá fora para beber e fumar. Ele disse, não, eu não posso ficar aqui. Eu tenho que me livrar dessas coisas todas. Quando isso acontecer, então eu volto. Aí nós dissemos para ele, não. É justamente por causa, é para você, é que você tem que ficar aqui. É você que tem que ficar aqui. Porque o Senhor vai te livrar de todas essas coisas. Não é que em pouco tempo, sem maiores esforços, ele abandonou tudo isso, e ele disse, a vida inteira eu tentei parar dessas coisas. Perdi família, perdi bons empregos por causa de vício, e hoje, sem mais e sem menos. Eu estava em uma festa de 80 anos de um senhor de idade, e ele sabia que eu era do Senhor. E ele, então, na festa, pegou 4 copos e distribuiu, e botou um na minha mão. E ao encher o meu copo, ele disse, Tony, eu esqueci que você não pode beber. Me desculpa. Eu falei, senhor Tião, você pode completar, pode pôr, eu posso beber sim. O senhor é que não pode. Ele, como você pode, que é crente, e eu que não sou crente não posso? Eu falei, senhor Tião, porque isso não vale nada para mim. Eu bebi a última vez, já tinha uns 2 anos, eu nem me lembro, ou mais. Agora o senhor, não, eu bebo todos os dias. Eu falei, então é o senhor que não pode. Isso para mim não vale nada. Então, o próprio Espírito de Deus te policia, ele te vigia. Ele não deixa que você comete pecados mais, porque antes ele te aborrece, ele tira seu sono. Se você sequer foi indelicado com alguém, você vai no outro dia e fala, olha, você me desculpa daqui de ontem. A pessoa fala, de ontem o quê? Eu te respondi mal. Eu falei, eu nem estou sabendo do que é, eu nem me lembro. Mas o Espírito de Deus te lembrou, não permitiu. Então você é livre do pecado por causa dessas coisas. Pecador é quem gosta do pecado, é quem faz dele um pecado de estimação. Mas nós não fazemos isso. Qualquer procedimento ilícito que a gente vê em nós próprios, o que você faz? Você se arrepende, você pede a Deus que te livre. Então você não é pecador por causa disso. Porque você não adota o pecado na sua vida como vida. Alguma coisa que é contrário a Deus, Ele próprio te notifica. Então, antes de você se considerar um pecador, você se arrepende. Muito bom. Em Romanos 12, olha bem que coisa maravilhosa. Em Romanos 12, você vai fazer algo que Paulo te exorta, que seja feito sempre, se possível, todos os dias, para você de longe não se ver mais como pecador. Olha bem, em Romanos 12, você oferece a si mesmo como sacrifício vivo. Você lembra da era do sacrifício, lá do tempo dos judeus, lá no tabernáculo? Para haver aquele ritual, precisava ter o pecado, precisava ter o templo, precisava ter a oferta, que é o cordeiro, e precisava ter o ofertante, que é o sacerdote. Hoje está tudo isso em você. Você era pecador, você é o templo, porque Cristo destruiu o templo, lembra? Você é a oferta, porque Paulo manda você mesmo se oferecer a Deus como cordeiro, como sacrifício. Oferecer o seu próprio corpo. E você é o sacerdote, porque é você quem faz a oferta. Então você se oferece a Deus todos os dias, pedindo a Ele que te transforme, que te mude, que te faça nova criatura, dia após dia. Você não precisa de muito para se livrar do pecado. Observe essas coisas. Então é isso. Algumas coisas ainda continuam te incomodando, mas você pede ao Senhor lá nas suas orações. Eu não sei qual é o seu problema, eu tenho os meus, e muitos têm os deles. E eu também não vou dizer quais são os meus, mas ocorre antipatia racial, por exemplo, não é? Homofobia, né? Pequenas mentiras você ainda pega, não é verdade? Pedindo a Deus que te santifique, que te purifique. Intolerância religiosa, ou até desportiva. Você não aguenta o camarada que está do seu lado, que torce por time que não é o seu. Alibidos,
Às vezes você desperta libidos por uma pessoa que está passando na rua. Não é verdade? Essas coisas você vai pedindo a Deus que te liberte dessas coisas. Pouca caridade para aqueles que sofrem. Então você vai pedindo a Deus que te liberte dessas coisas. E não se preocupe. Você não é pecador por causa dessas coisas. Em 1 Coríntios 13, 11, Paulo fala o seguinte: quando eu era criança, eu agia, pensava como criança. Mas nem por isso eu era pecador por causa disso. Quando eu era criança, eu chutava uma bola e quebrava um vidro, eu era do diabo? Eu era pecador? Não, claro que não. Quando eu era criança, eu agia como criança. Em 2 Coríntios 12, 7, o próprio apóstolo Paulo fala que ainda tinha um espinho na carne, né? Algo quanto a que ele queria se livrar. Então, é isso. Jesus Cristo é nosso Senhor, Mestre e Libertador e Salvador. Não abra mão disso na sua vida.